Olá, eu sou o pastor Sérgio Luiz Marloff, sou pastor auxiliar na Congregação Evangélica Luterana Paz, do IBES, Vila Velha. Sou também formado em História, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, pela USP. Eu gostaria de, nesse momento, conversar um pouquinho com vocês sobre a temática dos estudos século XVI, um tempo de mudanças. E especialmente conversar com vocês um pouquinho sobre as igrejas cristãs, sobre as denominações protestantes que surgiram a partir do início da reforma ocorrida no século XVI. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao pastor Walter Rias Júnior pelo convite de compartilhar algumas ideias, algumas reflexões com vocês nesse momento. Em primeiro lugar, quando a gente fala da reforma protestante do século XVI, é fundamental a gente lembrar que antes desse período, ou antes desse momento, a igreja cristã ela já estava, digamos assim, dividida. Nós tínhamos a igreja católica como a única denominação cristã no mundo, porém já dividida em dois grupos. No Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana, e no Oriente, a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Um outro detalhe importante que nós precisamos lembrar é que mesmo antes do século XVI, já tivemos alguns precursores de pensamentos de reforma na igreja. Por exemplo, nós temos antes do século XVI João Hus, um líder religioso que procurava corrigir erros que a igreja da época tinha. Mas especialmente é no século XVI que vai ocorrer o processo da reforma protestante. Há um livro muito interessante que eu mostro aqui para vocês, o livro do historiador francês Jean Delumeau. Aliás, Delumeau ele faleceu neste ano de 2020. E neste livro, Nascimento e Afirmação da Reforma, Delumeau ele vai justamente explicar o porquê de a reforma protestante ter ocorrido no século XVI. Delumeau especialmente vai lembrar que a reforma protestante ela ocorre no século XVI por uma ânsia coletiva das pessoas. Havia por parte das pessoas daquela época uma angústia muito grande a respeito da salvação. Viam a Deus como um Deus irado, pronto a castigar e julgar. Então havia toda uma incerteza em relação ao futuro das pessoas. Dessa forma, em virtude dessa angústia que as pessoas tinham no século XVI, a reforma protestante mostrou uma importante mensagem do valor e da salvação em Jesus Cristo. Um teólogo muito importante também, o teólogo Hermann Sasse, ele afirmou que, na verdade, a reforma protestante é uma redescoberta do Evangelho. O Evangelho que estava sendo deixado de lado, ele é redescoberto, ele é reanunciado pela reforma protestante. Bom, quando a gente fala da reforma protestante, obviamente que nós precisamos lembrar inicialmente de Martinho Lutero. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Lutero, com as 95 teses, procurava então corrigir os erros da igreja daquela época. Muitos me perguntam, Lutero queria fundar uma nova igreja? E a resposta é não, de forma alguma. Lutero, com suas 95 teses, procurava mostrar à igreja da sua época a necessidade de correção, de reforma, mas era uma reforma interna, a fim de que ela pudesse continuar divulgando e anunciando a mensagem da salvação. Se 1517 é o ponto inicial da reforma protestante, nós poderíamos dizer que a primeira igreja que surge desse movimento é a igreja luterana. Nós colocamos essa data então como o marco inicial da igreja luterana, apesar de que existem outras datas que também são importantes e fundamentais. Por exemplo, em 1521, a igreja da época, a igreja católica, ela excomungou Martinho Lutero. Dessa forma, não havia mais a possibilidade de retorno à igreja da época. Da mesma forma, em 1530, na chamada Dieta de Augsburg,
de Augsburgo. Dieta é diferente do que a gente pensa hoje. Dieta era uma reunião que era composta por líderes religiosos e por autoridades civis. Nessa dieta, na dieta de Augsburgo de 1530, os príncipes luteranos, eles defenderam a fé cristã. Desta forma, então, surgindo a Igreja Luterana. Aliás, dois detalhes importantes e interessantes. O termo luterano foi usado no primeiro momento até de uma forma pejorativa. Eram os seguidores de Lutero e por isso eram os luteranos. A partir daí, a igreja então começou a também se denominar Igreja Luterana. Um outro detalhe interessante que nós podemos lembrar é que a Igreja Luterana fazia parte então das igrejas protestantes. Por que protestantes? Porque na Dieta de Spira, uma outra reunião que ocorreu, os príncipes luteranos protestaram contra as orientações de Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que comandava secularmente e de certa forma também tinha poder religioso. Esses príncipes protestaram contra as ordens do imperador, daí o termo então protestantes. Se a gente pensar bem, olhando o mapa, eu sei que não dá para visualizar todo, mas aqui nós temos a Europa. E basicamente a reforma protestante, ela ocorre na Europa, especialmente na Alemanha. Então começa a reforma em 1517 na Alemanha com Martinho Lutero. Mas se nós olharmos no mapa, eu sei que o mapa está pequeno, mas eu compartilho com vocês, logo abaixo da Alemanha nós temos a Suíça. E lá na Suíça nós vamos encontrar dois outros importantes reformadores. O primeiro tem como nome Ulrico Zwingli. Zwingli também em 1519 teve contato com as ideias de Lutero. E em 1525 até 1528, Zwingli iniciou o processo da reforma na Suíça, especialmente nas cidades de Berna e de Zurique. Zwingli, em 1529, se encontrou com Lutero, no chamado Colóquio de Marburgo, mas os dois não chegaram a uma decisão igualitária, unânime. Por quê? Porque havia um pensamento diferente no que se refere à questão da Santa Ceia. Lutero tinha uma posição, uma ideia a respeito de Santa Ceia, enquanto que Ulrico Zwingli tinha uma outra ideia, uma outra posição sobre a Santa Ceia. Mas é importante se destacar então que a reforma que começa na Alemanha com Lutero, ela chega às fronteiras da Suíça com Ulrico Zwingli. Também na Suíça nós temos outro importantíssimo reformador, chamado João Calvino. E João Calvino, ele especialmente divulgou a reforma protestante nos cantões franceses da Suíça. Outro detalhe importante, nós temos a Alemanha, nós temos a Suíça e logo do lado a França. Nós precisamos lembrar que esses territórios eram ocupados por vários grupos, várias etnias. Então muitas vezes outros países tinham também a oportunidade de ouvir a mensagem, ouvir os propósitos da reforma. João Calvino então foi um reformador muito importante. Ele é chamado de o reformador de Genebra. E as ideias de Calvino também se expandiram rapidamente por boa parte da Europa. Calvino, em especial, escreveu uma obra chamada Institutas Cristãs, onde ali ele divulgava as principais ideias no seu entendimento a respeito da igreja cristã. É preciso lembrar que Calvino, de uma maneira muito próxima ou de uma maneira muito semelhante, entendia a questão da ceia como Zwingli, uma espécie de memorial, enquanto que Lutero entendia a Santa Ceia como a presença real de Cristo. Aliás, quando a gente fala de Calvino, precisamos lembrar também a respeito da doutrina da predestinação, que foi um tema muito importante para a obra de Calvino. Um detalhe interessante também é que no século XIX, o famoso sociólogo alemão Max Weber escreveu esta obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E nessa obra, Max Weber, ele justamente vai lembrar que
o protestante que, digamos, teve mais o espírito capitalista como uma maneira de honrar e glorificar a Deus foi o calvinista, procedente, originário, né, dessas ideias de Calvino, e especialmente aquele que esteve na Inglaterra. Ali nós vamos encontrar na Inglaterra também uma espécie de calvinismo, né, e é sobre esse especialmente que Max Weber fala em seus escritos. Aliás, então nós temos Lutero, com o luteranismo na Alemanha, nós temos Zwingli e Calvino, né, com o calvinismo, digamos assim, reformado, com as igrejas reformadas, fruto da reforma protestante, especialmente na Suíça. Mas se nós olharmos no mapa, nós vamos perceber que nós temos aqui acima da França, muito pertinho da Alemanha, da Suíça, o Reino Unido, e em especial a Inglaterra. A Inglaterra também no século XVI teve uma importância no sentido das reformas ocorridas dentro da igreja. No século XVI, de 1509 a 1547, reinou na Inglaterra o rei Henrique VIII. Henrique VIII ele era casado com a rainha de Castela, Catarina de Castela, de Aragão, ou seja, da dinastia da Espanha. A Espanha e Portugal, como nós sabemos, elas são países católicos. O rei Henrique VIII, ele decidiu separar-se de Catarina. Ele apaixonou-se por uma outra mulher chamada Ana Bolena e ele pediu o divórcio de Catarina. Obviamente que a igreja da época não concordou com essa prática, com o divórcio. O Papa na época era o Papa Clemente VII. Não havendo essa possibilidade do divórcio, e também, e aí pensemos, a reforma protestante ela não tem só um sentido religioso, mas ela também tem um sentido político, um sentido social, né? Nós temos que lembrar toda essa questão política do século XVI, mas não contente com a decisão do Papa, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, decide se separar da Igreja Católica. E ele funda uma nova igreja, a Igreja Anglicana, que passa a partir de 1526 até 1528, conforme decisão do parlamento inglês, a estar agora sob o controle do Estado. Por fim, ainda dentro desse processo da reforma protestante, nós poderíamos lembrar um último grupo. Na verdade, a gente poderia falar de cada um desses grupos muito tempo, mas como o nosso tempo ele é curto, não permite, nós estamos apenas colocando algumas ideias importantes a respeito de cada um deles. Gostaria ainda de rapidamente lembrar um grupo chamado o grupo dos Anabatistas. Os Anabatistas, eles também se concentraram nessa região da Alemanha, né, da Suíça, né, da França, especialmente nessa região onde ocorreu a reforma protestante. Os Anabatistas, eles tentaram fazer uma reforma radical, abolindo tudo aquilo que, digamos assim, mostrava ou parecesse com a igreja anterior à reforma. Além disso, os anabatistas, por exemplo, negavam o batismo infantil e sugeriam a ideia de se rebatizar as pessoas. Quando negaram o batismo infantil, foram exatamente contrários à premissa da igreja luterana iniciada por Lutero. Os anabatistas também eles tinham um forte apelo social e eles pregavam uma mudança radical também em questões relacionadas ao Estado. Por exemplo, nós temos como um dos líderes dos anabatistas Thomas Müntzer. Thomas Müntzer foi uma figura muito importante quando ocorreu a chamada Guerra dos Camponeses, em 1625. Ali Thomas Müntzer incentivou os camponeses a lutarem contra o Estado. Lutero procurou, em primeiro lugar, orientar para que não ocorresse a guerra. Em segundo lugar, ele lembrou a importância da obediência às autoridades e lembrou que os ensinamentos de Müntzer muitas vezes então estavam contrários à ordem de Deus. Mas é fundamental e importante então lembrarmos que também nesse contexto da reforma protestante os anabatistas estiveram presentes, não só na Alemanha, como mencionei, mas também em outras regiões da Europa. Eu gostaria de, para completar esse momento de reflexão com vocês, de pensar nos dias atuais. Como eu mencionei no início, Lutero não queria fundar uma nova igreja.
As circunstâncias, os eventos históricos levaram a tal situação. Mas eu pergunto, será que Lutero, Calvino e os reformadores da primeira geração concordariam com essa multiplicidade de igrejas e de denominações religiosas e cristãs que existem no mundo atual? Será que eles concordariam em a igreja estar dividida em tantos ramos, em tantos setores, em tantas denominações cristãs? Penso que a gente pode refletir nessa questão olhando duas hipóteses ou duas ideias. Em primeiro lugar, é evidente que se essas várias igrejas e denominações cristãs, elas pregam a palavra de Deus, elas levam a mensagem de Cristo a mais pessoas, que bom! Como é importante que nós temos igrejas cristãs, denominações cristãs, que pregam esse Cristo que veio ao mundo, que morreu na cruz e que ressuscitou para nos salvar. Então penso eu que, por um lado, essas várias denominações cristãs propiciam, permitem que a palavra de Deus ela possa chegar a muitos e muitos corações, ela possa chegar a muitas e muitas vidas. Por outro lado, infelizmente nós vemos hoje que existem algumas denominações cristãs que deixam a palavra de Deus de lado. Vou dar um exemplo. Algumas igrejas, algumas denominações falam muito da teologia da prosperidade, do aqui e agora, de que as coisas materiais são mais importantes do que as coisas lá do céu. Se nós pensarmos bem, a mensagem da reforma, a mensagem de Lutero, a mensagem dos primeiros reformadores foi não uma teologia da prosperidade, não uma teologia só do aqui e agora, das bênçãos materiais, mas foi uma mensagem de salvação, de futuro, de vida eterna com Deus. Ao invés da teologia da prosperidade, quem sabe deveríamos pensar na teologia da cruz, lembrando que Cristo veio ao mundo, que se humilhou, que morreu na cruz e que ressuscitou para nos salvar. Então, meu querido irmão e irmã que assiste a essa mensagem, a essa reflexão, que a gente possa estar muito ciente das denominações cristãs, da importância delas, porém que a gente sempre busque a palavra de Deus, que é ensinada pura e corretamente, levando as pessoas para Cristo. Eu gostaria de concluir esse momento de reflexão. Como eu mencionei no início, o teólogo Hermann Sasse diz que a reforma foi uma redescoberta do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Eu gostaria de terminar essa reflexão lembrando uma das teses ditas por Lutero. Na tese de número 62, Lutero disse que o maior tesouro da igreja é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a maior bênção, esse é o maior tesouro da igreja, o testemunho da palavra de Deus. Quero agradecer a você que me assistiu nesse momento, espero ter contribuído um pouco para que você conhecesse as principais denominações cristãs do período da Reforma. Deixo para você um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Grande abraço.